Vem que chegou o momento, sem filtro, sem capricho. Juliana tá no ar, com deboche, com bico. É verdade na lata, com risada na rocha. Tá começando o pod com deboche. Juliana Fidelis, com certeza. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Juliana Fidelis mais uma vez. E hoje, no nosso episódio, nós temos uma pessoa muito especial. A primeira mulher no nosso programa aqui. E olha, eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? Vamos conhecer hoje quem? Laís Jordi. Já ouviram falar Jordi, né? Já, isso aí. Mas agora vocês vão conhecê-la muito bem, de uma forma totalmente diferente. Não é sua esposa do Carlos Jordi, é Laís Jordi. Ela tem um nome, ela tem uma imagem. E agora, com vocês, Laís Jordi. Olá a todos, para mim é uma grande alegria estar aqui. Ainda mais sabendo que eu sou a primeira mulher a participar desse podcast. Eu quero, inclusive, te agradecer pelo espaço, te parabenizar pelo teu trabalho, por levar informação para as pessoas de uma forma tão leve, cheia de conteúdo e ao mesmo tempo engraçada. Tu faz um trabalho diferenciado e eu tenho certeza que o nosso bate-papo aqui vai ser muito especial. Top! Vamos lá, gente. Olha, sem muitos rodeios, assim, eu quero saber quem é Laís Jordi, né? Além de ser esposa do deputado Carlos Jordi, porque eu acho que você deve ouvir muito isso. Laís Jordi é a esposa do deputado. Fala pra gente quem é Laís Jordi. Bom, eu me chamo Laís Jordi, tenho 29 anos, sou casada com o amor da minha vida. A maioria das pessoas o conhecem como o deputado federal Carlos Jordi. A gente tem uma filhinha linda que tem 2 anos e 8 meses. Ela é a nossa maior motivação. Eu também sou advogada, sou pós-graduanda em Master EZPAS, que é Educação Sexual, Emocional e Combate ao Abuso Sexual Infantil. Durante alguns anos também eu trabalhei na área militar como advogada e foi isso que me possibilitou ser muito bem instruída politicamente. E eu sou também presidente do PL Mulher de Niterói. Gente, deixa ela, que ela é poderosa. Adoro mulher poderosa, entendeu? Adoro mulher poderosa. Esse negócio, quem é você? Eu só sou uma negra de direito. Não, é mulher poderosa, gente. Que isso? E hoje eu sei que você trabalha, né, questão da infância, proteção da criança, é isso? Isso. Fala pra gente qual o trabalho, assim, que você tem. Só para vocês entenderem, durante muito tempo, quando eu conheci meu marido, antes de conhecê-lo, eu amava política, estudava sobre política. Só que quando eu me casei com meu marido e comecei a acompanhar a política nos bastidores, tu começas a ver tantas coisas erradas, injustiças, inverdades, e aquilo vai te desmotivando, fazendo com que tu realmente perca as esperanças na política, sabe? Então eu meio que peguei uma aversão à política. E eu me lembro que eu tinha até uma certa imaturidade, porque quando meu marido chegava de viagem, eu dizia para ele, olha, da porta para dentro eu não quero falar nada sobre política, não quero saber nada nesse sentido. E realmente muita imaturidade, porque ele trabalhava com isso, muitas vezes ele queria falar, mas eu não queria saber nada a respeito disso. Só que ano passado, em 2024, aconteceram 2 coisas muito emblemáticas na minha vida que me fizeram mudar totalmente a minha forma de perceber a política. E a primeira delas aconteceu no dia 18 de janeiro. Eu, meu marido e nossa filhinha, a gente estava dormindo. Era quase 6 horas da manhã e do nada eu escutei um monte de soco na porta. E começaram a gritar que era a Polícia Federal. Era a Polícia Federal e eles estavam chamando o nome do meu marido como se ele fosse um bandido. E tudo isso aconteceu a mando do Alexandre de Moraes, por causa daquela investigação na época que era a investigação Lesa Pátria, que apurava os atos do suposto golpe do dia 8 de janeiro. E aí foi tudo feito com base em uma prova nula, porque um ex-assessor dele forjou uma foto como se estivesse nos atos antidemocráticos, mas ele nem estava lá para início de conversa. E só pelo fato dele chamar o meu marido de meu líder, aquilo ali para o Alexandre de Moraes já foi suficiente para determinar a busca e apreensão. Na época ele era líder da oposição. Mas enfim, quando tudo aquilo aconteceu, eu me lembro que eu tinha 2 opções. Ou sentir mais raiva ainda da política e ficar me colocando numa posição de vítima, de coitadinha, ou mudar a minha forma de perceber tudo isso. Porque durante muito tempo eu estudei sobre mentalidade mesmo, e eu entendi que a nossa vida ela não é sobre o que nos acontece. É sobre a interpretação que a gente dá para as adversidades, é sobre como eu escolho enxergar aquilo ali. Porque quando algo muito ruim
acontece na tua vida, sempre vai existir algo muito bom. E depende de nós treinar o nosso olhar para conseguir enxergar isso. E naquele momento eu sabia que, de alguma forma, a política seria uma grande ferramenta de transformação. E foi aí que eu comecei a me posicionar. Veio depois a campanha municipal do meu marido. Nesse meio tempo eu fui empossada como presidente do PL Mulher. E o meu trabalho basicamente era falar para as mulheres sobre política de uma forma leve, mostrando que tudo na nossa vida é política. Se eu levo minha filha na escola, se eu peço um gás de cozinha para minha casa, se eu pego a estrada para vir aqui falar contigo, se a gente está aqui nessa sala, tudo, absolutamente tudo é política. E se pessoas de bem não se posicionarem, o mal ele vai continuar avançando. Então aconteceu tudo isso, veio a campanha municipal do meu marido e no final eu comecei a sentir essa vontade de me posicionar, de defender aqueles princípios e valores que são inegociáveis para mim. E antes mesmo de conhecer o Jordi, eu sempre estudei sobre questões envolvendo vacina. Sou totalmente contra a vacina do Covid, por exemplo. Estudei muito sobre tráfico infantil. E aí eu comecei a gravar vídeos falando sobre essa pauta. E as pessoas começaram a falar, vem cá, tu não vai vir candidata? Tu não pensa em vir candidata? E aquilo realmente ressoou com o meu coração e foi no momento que eu decidi. Então, eu conversei com a delegada Sheila, que é uma deputada estadual de Minas Gerais. Ela tem essa pauta de combate à pedofilia, à exploração sexual infantil. E ela disse, olha, faz essa pós-graduação, que é a Master EZPAS, que vai realmente te capacitar para que tu possas fazer a diferença aí na vida das crianças. E desde então, diariamente, eu tenho trabalhado nesse sentido. Comecei um projeto na semana passada, que é um projeto para conscientizar as crianças, ensinar elas sobre educação sexual, que não tem nada a ver com sexo, é sobre proteção, sobre elas aprenderem limites corporais, que o nosso corpo é sagrado, que ninguém tem o direito de tocar onde não deve, e é a partir disso que a gente consegue fazer um pouquinho para que os nossos pequenos eles possam ser protegidos. Gente, que isso, adorei! Então a sua pauta principal, que você vai se candidatar agora a deputada estadual, não é isso? Em 2026. Top, já viram, né, gente? Deputada estadual. Mas assim, o Brasil, a gente sabe que tem grandes índices, né, da questão da violência sexual infantil. Mas quais são os dados mais que você acha que está impactando nesse momento? Só para tu ter ideia, por ano, mais de 500 mil de crianças são abusadas. Só que somente 10% desses casos chegam nas autoridades. Então é evidente que o número é muito maior, porque 80% a 90% dos casos acontecem dentro de casa, com pessoas conhecidas, com a família. As pessoas elas têm aquela ideia de que o abusador é aquele velhinho que fica na esquina com um monte de balinha no bolso. E esse pedófilo ele até existe, mas a grande verdade é que a maioria dos abusos acontecem no seio familiar. E é por isso que as denúncias elas acabam não chegando nas autoridades. E é muito por isso também que a gente precisa fazer esse trabalho de conscientização, porque muitas crianças elas são abusadas e elas não sabem que estão sendo abusadas. Imagina o teu pai abusando, o próprio pai abusando de uma criança. Muitas vezes ela confunde aquilo com carinho, porque o abuso ele não é somente a conjunção carnal. Por exemplo, eu vi um caso esses dias de um senhor que ele estava sempre indo no mercado, e eu estou falando de um senhor que já tem seus 70 e poucos anos, e ele aproveitava momentos de descuido, onde a mãe daqui a pouco ia fazer alguma coisa e deixava a criança ali sozinha. E o que ele fazia? Ele pegava o telefone dele, botava um vídeo pornográfico e mostrava para a criança. Por quê? Porque ele sentia prazer em ver a criança se espantar com aquele vídeo. Então, o abuso sexual é quando um adulto ele toma uma ação de cunho sexual com o objetivo de satisfação sexual. Então, ele coloca a criança nesse meio e ele acaba tendo esse objetivo de prazer sexual. Então, nem sempre o abuso sexual está relacionado com a conjunção carnal. Entendi. Mas você acha, assim, que, por exemplo, é o que eu, pelo menos, vejo, né, dentro do nosso país, por exemplo, é de uma criança ou de um adolescente, principalmente, contar e a mãe não acreditar. O que você acha que, por exemplo, você levaria? Porque dentro das escolas, você vai levar, né, em questão da orientação, explicar para os adolescentes, para as crianças. Mas e para os pais? Quando um adolescente chega e conta, olha, o tio tocou em mim, o meu pai... E a mãe meio que fala assim, não, meu irmão não faria isso, meu marido não faria isso. Você, o que você tem, assim, algo preparado para as... É uma falta de informação, porque, por exemplo, a criança, quando ela conta que sofreu um abuso, que o
o titio tocou nas partes íntimas dela, não tem como na mentalidade dela ela inventar uma coisa dessas, porque não faz parte da realidade dela. Como é que uma criança, por exemplo, de 5 anos vai inventar uma coisa dessas? Então, sempre que ela fala, a gente tem que tomar isso como uma verdade absoluta. E os adolescentes a mesma coisa. E aqui, inclusive, eu quero fazer um alerta para vocês que são diretores, coordenadores da escola. Quando vocês virem qualquer situação de criança que está sendo abusada, vocês não têm que esperar para ter certeza de que isso está acontecendo, porque a investigação ela compete à polícia. Então o nosso papel é fazer a denúncia, porque infelizmente é uma realidade mais comum do que a gente imagina. A gente tem que levar como uma premissa verdadeira e depois a polícia que vai determinar se aquilo é mentira ou não. Entendi. Por exemplo, assim, eu vou falar, né, um básico que a gente já... Por exemplo, levei meu filho, né, tô dando um exemplo meu agora, levei meu filho na emergência e a pediatra dele de plantão e tal, sendo que o meu filho cai muito, né, aquele filho bem que 2 anos, corre muito, cai, que né? nem a Sofia. Toda semana me ligam falando que ela bateu a cabeça, já não sei mais o que fazer. Isso, então ele tava todo roxo, assim. E eu escutei que a primeira coisa foi o seguinte: Ju, eu sei que o Davi tá todo roxo, né, por conta das quedas dele, porque ele é uma criança e eu já te conheço, eu sou pediatra dos seus filhos. Mas nós precisamos chamar assistente social pra gente poder... Você acha que... Porque no hospital particular eu tive esse encontro, vamos dizer assim, né, esse acolhimento até mesmo de analisar. Que se eu fosse uma mãe, por exemplo, estivesse espancando, estivesse fazendo alguma coisa com meu filho, a assistência social já estaria ali para poder mesmo chamar a polícia. Você acha que isso acontece nos hospitais públicos, até no básico? Porque chega a criança... que o médico observa, opa, eu acho que sofreu ali uma violência. Você acha que realmente, dentro do nosso estado, principalmente, eles estão entregando isso? Não. Não, né? Não. E é por isso que falta muita... A gente tem que trabalhar não somente na punição severa dos pedófilos, mas na capacitação dos profissionais. E aqui são todos os profissionais que fazem parte do SGD, que é o Sistema de Garantias de Direito da Criança e Adolescente. Isso engloba Conselho Tutelar, Defensoria Pública, a parte da saúde, CRAS, CRES, porque as crianças elas chegam lá e esses profissionais eles não estão habilitados para saber lidar. Muitas vezes a criança ela sofreu um abuso, ela conta e aquele profissional ele vai falar: isso aí é coisa da tua cabeça, ou muitas vezes não vai saber fazer uma escuta especializada. Então o Estado ele precisa sim investir nesse sentido e inclusive para a criança ela não sofrer a revitimização. Porque quando a criança ela é abusada, o profissional da saúde, por exemplo, a criança ela foi estuprada, vamos lá, e ela chega no hospital, o profissional da saúde ele conseguiu comprovar através de uma perícia médica que aquilo aconteceu, ele precisa estar capacitado para saber fazer uma escuta especializada para que isso lá na frente sirva como meio de prova em uma audiência criminal. Porque a criança, ela passa por essa situação, 2 anos depois, quando ela já está ali com a ferida dela quase fechada, o juiz faz a intimação para que ela vá prestar depoimento e aquela ferida ela é aberta novamente, ela passa pela revitimização. Então, a gente precisa ter esse olhar especial pensando nessa violência secundária que acontece depois dos abusos. Então já fico pensando assim, né? Se o nosso país ele já não é preparado para receber doentes, imagina as pessoas que sofreram abuso, que na questão agora estão com problemas psicológicos. Né? E a gente não tem. Por exemplo, você já tem um projeto em si que você fala assim: se eu entrar como candidata, se eu ganhar como candidata, né, como deputada, eu vou fazer, que eu acho que esse aqui é o início realmente para combater, para poder começar esse trabalho. Porque o que eu vejo são várias pessoas, você também deve observar, várias pessoas que são candidatos e que dizem que tem a pauta. Não, eu sou a favor. Não, que isso, vamos defender. Mas no final não tem projeto nenhum. Não faz nada e só começa a crescer dentro do nosso país e a gente vê que nada mudou. Não, eu sempre digo que eu não quero ser uma política qualquer, eu não quero entrar na política para ser mais uma. E como eu estava falando aqui, eu não quero ficar na sombra do meu marido. Eu realmente tenho essa pauta porque é o que ressoa com o meu coração. Depois que eu virei mãe, quando eu vejo esses casos de crianças que estão sendo abusadas, e que são muitos casos, vocês não têm noção, eu vejo como se fosse a minha filha. Então, tudo que eu puder fazer nesse sentido para proteger as crianças, eu vou fazer. Agora, por exemplo, eu sou a favor da punição severa para esses criminosos.
já que não dá pra matar, né? Que fique preso, prisão preventiva, castração química, cadastro de pedófilos. Só que isso é de competência federal, né? Porque eu já tô falando de Código de Processo Penal, não compete ao Estado, mas aqui a gente pode trabalhar nesse sentido de capacitar os profissionais, o SGD, que é o Sistema de Garantias de Direito, como eu falei, para que tenha todo esse olhar especial, para que a criança não sofra uma violência secundária. O trabalho de educação sexual, que hoje a educação sexual é a ferramenta mais poderosa que tem na prevenção ao abuso sexual. Toda criança que é submetida a essa palestra, ela não vai sofrer abuso. E se ela estiver sofrendo, ela vai se sentir confiante para contar, para fazer a denúncia, porque ela entende que o corpo dela é sagrado, que não existe segredo entre adulto e criança, que quando alguém toca nas partes íntimas é errado, não pode, mesmo que seja o pai, mesmo que seja a mãe, ela precisa contar para alguém. Então é o que eu digo, a informação protege, e a gente precisa fazer esse trabalho de conscientização para poder proteger as crianças. Então você é a favor das penas mais duras Com para... certeza, porque pedófilo não muda. Eu vi um caso de um pai... O próprio pai, ele estuprou uma bebezinha com 15 dias de vida. Meu Deus! No meio do ato, a criança ficou roxa. E aí, o que ele fez? Ele jogou a criança de uma altura de 2 metros e uma superfície plana para forjar que ela havia tido uma queda. Então, assim, um vagabundo desses, ele não vai mudar. Ele tem que ficar preso pro resto da vida, porque se volta pro convívio social, ele vai fazer novas vítimas, e quem tá dizendo isso não sou eu. Os estudos, eles demonstram que o índice de reincidência, ele é majoritário. Então, a gente tem que deixar essas pessoas isoladas da sociedade. E aí, o que a esquerda faz? Ela fala em direitos humanos. Só que não tem que pensar em direitos humanos para esse tipo de criminoso. A função da pena, ela é para tirar da sociedade, para punir. Ressocialização é em último plano. A gente tem que pensar em tirar essas pessoas da sociedade. Então, assim, por exemplo, você sabe disso tudo, a população agora tá sabendo mais ainda. Mas por que não passa nada? Eu queria entender por que os governantes, por exemplo, não fazem nada. Já que você sabe, a gente tá aqui, tá na história. Por que nunca passa? Será que é porque os grandes estão envolvidos? É muito complicado, né? Tu vê, por exemplo, o caso da ilha de Marajó. Marajó, lá, a questão não somente de abuso sexual, mas de tráfico infantil, é algo até meio que cultural. As crianças são traficadas para fins de exploração sexual e outras coisas que eu não posso falar aqui. Mas é algo que realmente tu vê como o mundo ele é perverso. Tu começa a perceber as coisas de uma outra forma. E é uma ilha que é pequena, até então. O Estado, ele tem dinheiro para poder investir, para poder ajudar aquelas pessoas, mas eles não fazem absolutamente nada nesse sentido. Por quê? Porque tem pessoas grandes envolvidas. Por que será que quando a Damares ela começou a falar sobre a Ilha do Marajó, Xuxa e outras personalidades famosas aí começaram a fazer chacota com ela? E eu digo mais, tem muitos e muitos casos de pornografia infantil, porque hoje a terceira renda mundial do crime organizado é a pornografia infantil. Se tu escrever no Google abuso infantil, vai aparecer milhares e milhares de casos de pornografia infantil. Então, é um mercado que gera muito dinheiro. E o que vem acontecendo hoje? Os próprios pais, eles gravam vídeos dos filhos sendo estuprados. Tem casos de irmãos que gravam vídeos abusando do irmão mais novo, porque os vídeos são vendidos a 100 mil, 200 mil reais. Quem é que vai ter dinheiro para pagar 200 mil reais em um vídeo desses? São pessoas grandes. Isso aí. Eu vi agora, eu inclusive gravei um vídeo hoje de um juiz em Pernambuco, um juiz do TJ, ele absolveu um pedófilo que ficou durante 8 anos estuprando a própria sobrinha. Ele esfregava as partes, o pênis dele nas partes íntimas da menina, e para o juiz isso não é considerado abuso sexual. Ele absolveu. Então tu vê que essas pessoas que estão nas esferas de decisões, elas já estão corrompidas com isso. Gente, tô babado. O juiz fez isso. Ele não pode prender no juiz, né? Até pode, né? Gente, olha... Mas é uma vergonha. É um assunto, né, que acaba ficando assim... Sério, é um assunto triste e que a gente vê que, infelizmente, os candidatos, eles usam uma pauta tão séria que poderia, né, tá se resolvendo. Por isso que eu sou muito a favor, digo aqui mais uma vez, que eu sou muito a favor de colocarmos mulheres na política. Mulheres! Mulheres! Mulheres!
Entendeu, né? Então, assim, quem se acha, não, deixa quieto. Mas as mulheres, por conta disso, porque eu vejo que quando a gente se torna mãe também, a nossa mente... Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Né? Eu não sei como é que você, mas assim, a minha mente mudou totalmente. Pra mim, eu acho que o cara, assim, é estuprador. Sim. Eu não vou falar aqui, porque senão vão derrubar o vídeo. Mas, pra mim, nem prisão. Entendeu? Pra mim, Juliana, eu também nem prisão. concordo, porque assim, quando tu começa a acessar esse tipo de informação, essas notícias, são coisas que tu não consegues acreditar. Como é que uma pessoa ela vai ter a capacidade de fazer isso com bebês, com recém-nascidos? É uma maldade que tá na essência desses caras, eles não mudam. Então, assim, não existe recuperação, não existe solução. A gente tem que ter realmente penas exemplares, porque o que acontece? A impunidade, ela reina no nosso país. Ele vai lá, ele comete um estupro, daqui a pouco ele tem ali progressão de regime, ele é solto, então acaba que o crime compensa. E tu vê que a esquerda, ela adora encher a boca para falar nas crianças, se aproveitou dessa pauta agora do Felca, né? Vídeo que viralizou falando sobre adultização, e na verdade o termo correto é erotização, porque a adultização é tu pegar uma criança e colocar ela no contexto de adulto. Ou seja, agora meu filho, tu vai cuidar do teu irmão para eu poder trabalhar. Agora tu vai fazer judô, tu vai fazer aula de inglês, tu vai fazer aula de dança, sabe? É quando tu começa a sobrecarregar a criança e colocar responsabilidades nela que não condizem com a idade que ela tem. A erotização é tu colocar a criança em um contexto sexual que não condiz com a idade dela, que é o que a gente vê acontecendo no nosso país, e a esquerda se aproveitou da pauta para tentar regular as redes, mas na verdade a esquerda, ela vota contra tudo o que protege as crianças. Votou recentemente contra o aumento das penas para crimes hediondos que abarca o estupro de vulnerável, que é contra menor de 14 anos, contra o cadastro de pedófilos. Então, assim, essa é uma pauta que eu digo que é apartidária, não é sobre esquerda e direita, é sobre a proteção das nossas crianças. Então a gente tem que ter esse olhar, a gente tem que se informar, a informação protege, e a internet hoje, ela tem sido... A internet é maravilhosa, né? A gente está aqui fazendo esse podcast, informando, mas ao mesmo tempo os pais, eles precisam estar presentes na vida digital dos seus filhos, porque é esse meio digital que tem corrompido muitas crianças e adolescentes. Mas você acha que, por exemplo, assim, hoje muitos pais, né, estão aproveitando que a internet tá apagando e estão usando as crianças. Você discorda dos pais, das crianças terem as redes sociais, por exemplo? Com certeza. Rede social não é para criança. Criança não tem que ter rede social. Ela não tem a mentalidade desenvolvida para isso. Ela tá formando as suas crianças até mais ou menos os 7 anos de idade. A criança, ela é como um filtro. Tudo que ela enxerga, tudo que falam para ela é absorvido. Então ela vai tomar aquilo como uma realidade e a vida dela vai girar em torno disso. E o adolescente, ele tá formando as crenças. As crenças, elas vão determinar todos os resultados que a gente tem nas nossas vidas. Então tem uma média. Crianças de 8 a 10 anos são as que mais têm acessado pornografia hoje. E a pornografia, quando a criança acessa a pornografia, ela está aprendendo com a pior professora possível. Isso vai determinar o comportamento que ela vai ter, a forma como ela vai se enxergar, como vai enxergar o outro. E é por isso que os pais, eles precisam ter esse olhar no sentido de usar, por exemplo, tu quer deixar o telefone com teu filho. Usa aplicativo de controle parental, tem o Family Link, tu vai conseguir controlar o que ele vai acessar na internet. Não deixar com que utilize jogos como, por exemplo, Roblox. Roblox é acima de 13 anos. E a quantidade de crianças que estão sendo aliciadas nesses jogos chega a ser bizarro. Então é limitar o tempo de acesso, ter um diálogo aberto. A gente tem que conversar em algum momento com os nossos filhos sobre sexo, porque senão ele vai aprender na escola com um coleguinha, ele vai aprender na internet. Então eu falo muito sobre educação digital. Entendi. Mas, por exemplo, assim, eu concordo, né, com a educação digital, óbvio, mas pega as mães que não entendem praticamente sobre nada, quase nada do digital, por exemplo. Elas quase não entendem. Às vezes o filho fala assim, não, mãe, eu só tô acessando isso aqui. Ele já viu o mundo todo e a mãe tá acreditando. Aí como é que a gente faz com esse tipo de mãe, por exemplo? É informação. A informação protege, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Olha, diariamente eu me acordo e nos meus momentos ali de conexão com Deus, eu fico perguntando o que eu posso fazer para atingir mais pessoas, para levar essas informações, porque realmente os casos que vêm acontecendo em função da internet são gigantescos. E cada mãe dá o seu melhor ali como mãe.
Então, muitas pessoas não sabem dos riscos que a internet oferece. É como se eu tenho certeza que nenhuma mãe deixaria o seu filho sozinho na Avenida Paulista. Mas quando tu dá o teu telefone para ele, é a mesma coisa. Ele tá acessando o mundo inteiro ali. Então, a gente tem que limitar o acesso e levar essas informações para que as pessoas tenham esse conhecimento e possam fazer alguma coisa nesse sentido. Aí você acha que não que falta, por exemplo, um projeto desse para poder... Porque a gente sempre pensa, né? Óbvio. Pensa em cuidar da criança, mas a gente precisa primeiro cuidar dos pais. Ensinar os pais para que ele possa entender, né? Porque a criança em si, vamos supor, na questão do abuso, se estiver passando, aí você vai explicar na escola, eles vão entender. Mas em casa, porque, por exemplo, hoje, né, principalmente, o pai dos pobres, que tirou todo mundo da pobreza e botou na miséria, as mães estão precisando trabalhar mais. Né? Estão precisando trabalhar mais. Então, como que a gente faz com essa mãe? Que, por exemplo, se você marcar uma reunião no PL para poder falar assim, olha, hoje a gente vai te dar uma aula sobre o digital. Guria, ela já deu uma ideia pra gente fazer, né? De projetos. Adorei. Entendeu? Então, se você levar, essa mãe vai chegar e vai falar pra você, poxa, Elaine, mas eu não tenho como largar o meu trabalho, por exemplo, pra ir num evento desse. De você poder me ensinar. O que você pensa, por exemplo, como deputado, em fazer para elas também? Ah, muito bacana, adorei. Entendeu? Não tinha pensado nessa possibilidade, mas agora minha amiga me falou isso. Entendeu? Porque eu fico não assim... somente para as crianças, mas para os pais, né? Porque muitos pais não sabem disso. E até um trabalho no sentido de orientar eles, como conversar com seus filhos sobre educação sexual, o que falar, o que não falar. Isso, porque assim, até hoje nós temos as mães que não sabem explicar pro filho o que é isso. Por exemplo, às vezes as pessoas pegam, tem livros, né, que tentaram colocar dentro das escolas, simplesmente vem deputados e falam, isso aqui é de cunho sexual, mas não explica o porquê. Aí a mãe fica assim, não, então Então a gente acaba vendo que as mães, elas não estão tão assim. Mas não é porque elas não querem, é o excesso de trabalho também, não permite. Não permite. Não, é algo que, por exemplo, ninguém nunca me ensinou. Meus pais nunca conversaram comigo sobre isso. Eu me lembro que meus pais falavam pra mim que eu tinha vindo através de uma cegonha. E eu descobri a forma como eu cheguei ao mundo através de uma amiga minha, que na época eu tinha 9 anos, e eu achei aquilo horrível. Fiquei sem falar com a minha mãe e meu pai. Falei, inadmissível ter chegado ao mundo desse jeito, sabe? Então, assim, a gente precisa orientar os pais, porque pra cada idade existe uma forma de tu conversar, de tu falar sobre sexo, sobre corpo. Tem uma profissional que faz isso, que inclusive é minha professora, a Leiliane Rocha. Ela usa o Instagram para orientar os pais nesse sentido. E eu acho que, inclusive, ela tem até algum curso, assim, para orientar bem como tu estavas falando. Que é muito importante. Eu acho isso importante, porque eu penso assim, por exemplo, na escola, por exemplo, né, o diretor só chama a mãe para poder falar do filho, questão de nota, questão de tudo. Mas, e fora isso, em alguns eventos de Dia das Mães, né, que agora estão tentando tirar, né, até o Dia das Mães, mas deixa quieto. Mas, assim... poderia marcar um evento em todas as escolas para que poder ensinar, para poder explicar e preparar também hoje a escola para isso. Que eu acho que a escola pensa assim, conselho tutelar, que aí a mãe já fica, né, preocupada, achando que vão tirar meu filho de mim, não sei o que. E explicar o básico, para eles poderem entender. Porque eu acho que hoje os adolescentes estão muito espertos. Por exemplo, na sua época, como na minha também, né? Que eu ainda sou mais velha que você. Olha isso, já. Sou mais velha que você. Assim, não tinha internet assim. Não tinha. Não tinha. Agora, hoje tem. E a gente pegou a nova geração. Essa geração que sabe enganar. E eu acho que a escola também não tá preparada. Do mesmo jeito, fugindo um pouco da nossa... né, da questão. É a mesma coisa que a escola hoje não está preparada para receber, por exemplo, as crianças... com autismo, né? Por mais que eles falam que... Zero preparação. Zero preparação. Então, eu acho que até por esse lado também, a escola não está preparada. Né? A gente precisava de um curso para esses profissionais, para os professores da área da educação. E não somente a educação, mas igrejas. Levar esse trabalho de conscientização. Ultimamente, o que tem acontecido de casos de abusos em igreja é algo também, assim, que foge do controle. Teve um caso em Balneário Camboriú. No meio do culto, um menininho de 4 anos entrou no banheiro, logo após entrou um homem e estuprou o guri ali dentro, no meio do culto. Então, assim, os pais, eles precisam ser orientados para que não sejam ingênuos mesmo, sabe? Tu não pode deixar o teu filho sozinho, teu filho tem que estar sempre no teu campo de visão. Tu não pode confiar em qualquer pessoa, tu não pode deixar o teu filho com qualquer pessoa. Inclusive, babás, já mudando totalmente o assunto, tem muitas babás que aceitam trabalhar para
tirar foto das crianças, fazer vídeos de pornografia, vender por 100, 200 mil reais, como eu estava falando. Então, eu não digo essas coisas para que as pessoas elas fiquem neuróticas, mas para que elas tenham ideia da realidade que existe. E a gente tem que proteger as nossas crianças, e quanto mais informação, quanto mais isso for debatido, melhor, porque a gente está falando sobre a proteção das crianças e adolescentes. Gente, olha, igreja, hein? Eu já falei. Muito importante. Esse negócio, ai, mas é porque o irmão é o líder. Não deixa. Igreja não é clube de anjinhos. As pessoas acham que tá na igreja, tá protegido. Negativo. Tem que ter cuidado em tudo que é lugar. Qualquer lugar aí. A gente tem que ficar neurótica. Hoje o mundo, eu falo que a gente tem que ficar um pouquinho neurótica. Porque o negócio tá difícil. Né? A gente tem que começar a ficar neurótica, porque tá difícil. Tem algum projeto no Rio de Janeiro, por exemplo, que você saiba que tem realmente ajudando, tá ajudando as crianças, tá ajudando os adolescentes ou não? Nenhum. Check. Eu quero saber, gente, cadê as pessoas que estão lá defendendo? Olha o que a gente faz. Mas eu acho que essas informações em si, é porque depois que o deputado, né, o deputado, vereador, né, defende uma pauta, depois some, né? Por exemplo, o que você faria como deputada para trazer a informação pro povo e falar assim, eu estou aqui, estou fazendo sim, olha, esse lugar aqui é para você? Eu ia estudar mais do que eu já estou estudando, me conectar com as pessoas certas, com profissionais que já têm experiência na área, com um bom legislativo para pensar em projetos de lei, em trabalhos sociais, para que a gente leve informação, proteção, para que a gente possa mudar os órgãos que servem para cuidar da proteção de forma sistêmica das nossas crianças, como o Conselho Tutelar. Hoje o Conselho Tutelar tem muita demanda, não consegue atender todas as crianças. E muitas vezes atende e não consegue dar o destino adequado para aquela criança. Então a gente tem que ter esse olhar para essa parte mais administrativa. É um conjunto de coisas que eu tenho certeza que no momento que eu sentar na cadeira eu vou fazer de tudo para alguma coisa acontecer, para que a gente possa diminuir os índices de abuso que estão acontecendo não somente no nosso estado, mas no Brasil inteiro. Olha, gente, tá vendo, né? As promessas ficam gravadas que nós estamos nessa, né? Depois vocês colocam lá. Por isso que eu gosto, fica gravado lá. Depois vocês cobrem, gente. Quando ela sentar, você fala assim, cadê? Pode cobrar. Cobre. Não, pra deixar aqui eu mesmo cobro, tá, gente? Que eu tá lá. Oi, querido, você lembra do podcast que você foi? Você falou? Então, a gente tá aqui com os abusos. Como é que a gente faz, entendeu? Mas assim... Não, tá maravilhoso nosso papo, gente. Eu nem sabia que ela era tão maravilhosa, viu? Olha isso. Eu não sabia que tu também era maravilhosa. Vamos lá! Bolsonaro! Vai ser preso? Sinceramente, não sei. Eu acho que assim, ó... O que tá acontecendo no nosso país? Tu vê Alexandre de Moraes comandando tudo, a gente não tem mais uma democracia, porque em uma democracia a gente tem o equilíbrio dos três poderes, e hoje a gente tem o judiciário comandando tudo, né? O Congresso, ele vai lá e ele decide não pautar o aumento do IOF, e o judiciário, Alexandre de Moraes, vai lá e fala, não, vai pautar sim, sabe? Então ninguém mais tem poder aqui, e eu vejo que Alexandre de Moraes, ele não faz essas coisas sozinho. Por exemplo... Há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, o filho de nada mais, nada menos que George Soros estava aqui no nosso país. O cara que comanda praticamente o mundo inteiro. Então, ele é amparado por pessoas maiores para estar fazendo todas essas arbitrariedades, para avançar com essa tirania. Então, eu acredito que tem a possibilidade do Bolsonaro ser preso. Mas se prenderem o Bolsonaro, olha, aí deu. O Brasil vai ter que parar. E o brasileiro, ele precisa parar com essa... mentalidade de cortina de fumaça. Porque quando acontece alguma coisa, todo mundo fica falando, né? Mas depois as pessoas esquecem quando passa aquilo dali. Então a gente precisa se posicionar, mostrar a verdade, para que as pessoas entendam a importância do posicionamento político. Porque hoje o que acontece no nosso país não é sobre a direita, não é sobre Bolsonaro, é sobre a nossa liberdade, é sobre justiça. Hoje a esquerda fica batendo palma, sendo conivente com o crime, mas no momento que isso aqui vira uma ditadura, minha filha, é para todo mundo, inclusive para a esquerda, menos para os intocáveis lá do STF. Então as pessoas elas precisam acordar nesse sentido. Não é sobre Bolsonaro, é sobre a nossa democracia. Você acha que hoje as pessoas elas sabem realmente o que é a direita? Porque às vezes eu vejo, você estava assistindo uns vídeos, principalmente hoje, né, na parte da manhã e tal, criando os conteúdos, para poder criar os conteúdos. E eu vi um cara fazendo as perguntas, por que você acha, você é de esquerda ou de direita? Não, eu sou de esquerda. Você é socialismo ou capitalista? Não, mas eu sou capitalista. Você acha que, por exemplo, falta essa informação do que é a direita? Com certeza, principalmente nas escolas.
escolas, nas universidades, que a gente tenha professores totalmente militantes que ficam fazendo lavagem cerebral na cabeça das crianças. E entender o seguinte, hoje tu ser uma pessoa conservadora é tu olhar para o teu passado e ver o que deu certo. É tu ver que o casamento dá certo, é tu olhar para religião. Eu não tô falando sobre tu ser evangélico, sobre tu ser católico, mas sobre tu acreditar em Deus. Eu tenho certeza que se tu segue um ensinamento de Jesus, onde ele diz que tu precisa amar ao próximo como a ti mesmo, se tu fizer isso, tu não vai te arrepender. Então, ser conservador é olhar para as coisas que aconteceram lá atrás, ver o que deu certo e defender isso. Princípios e valores que nos aproximam de Deus. Eu tenho certeza que ninguém que se diz de esquerda quer ver o seu filho falando linguagem neutra, o teu filho homem dizendo que se sente como mulher. Ninguém quer isso para um filho. Então, a gente precisa entender o que é tu ser conservador. E ser conservador é tu defender princípios e valores que protegem a família, que te aproximam de Deus e que fazem tu conviver em uma sociedade mais harmônica, mais saudável. Entendi. É porque hoje eu acho que as pessoas estão muito assim, Deus, pátria e família, né? Porque o pessoal serve. Mas eu acho que tem uns que estão meio sujando Deus, pátria e família. Você acha que com isso a esquerda tá... Que na hora que eles vão jogar uma... Eles se aproveitam de tudo, né? E assim, na direita tem gente que não presta, é natural, mas o fato é, a gente está em um momento onde o posicionamento ele é fundamental. A gente tem que levar para as pessoas a informação de que não é sobre Bolsonaro. Como eu falei, é sobre a nossa liberdade. E ano que vem é uma eleição muito importante. Eu ouso dizer que mais importante do que a eleição de presidente é a do Senado. Porque hoje o mecanismo de freios e contrapesos é do Senado com o STF. A gente precisa de senadores com honra, com coragem, para poder frear toda essa chantagem que os ministros eles ficam fazendo em cima de outros parlamentares. Então a gente tem que estudar, ver qual é o político que realmente vai ter honra, vai ter culhão para poder nos defender, para poder bater de frente com essas pessoas e depois não ficar reclamando. Não adianta, eu vi muito isso na campanha municipal, né? As pessoas de comunidade, eu fui em quase todas as comunidades, e elas entendiam que o prefeito de Niterói, que há 12 anos governa lá, Rodrigo Neves, é um sem vergonha, que pega todo o dinheiro de uma cidade que é bilionária, que tem mais de 6 bilhões de orçamento e usa para alimentar uma máquina inchada com mais de 70 secretarias. Então, ao invés de usar esse dinheiro para saúde, para educação, para segurança, que é o básico, ele usa para alimentar os seus aliados políticos. E as pessoas, elas sabem disso, porque chegam nos hospitais, não tem, nos postos de saúde, não tem uma dipirona, não consegue vaga nas escolas para os seus filhos. Então, o resultado está mostrando a verdade. Mesmo sabendo disso, o que essas pessoas fazem? Chega no dia da eleição, o grupo de Rodrigo Neves chega lá e fala, eu vou te dar R$300 para tu votar no Rodrigo Neves, né? A famosa boca de urna. E aí a pessoa vai lá e vende o voto. Só que isso, a longo prazo, não é sustentável. Tu vai votar no outro dia, tu vai estar lá reclamando porque tu não consegue vaga pro teu filho, porque não tem vaga nos hospitais. Então, assim, a gente precisa levar essa informação para que as pessoas entendam a importância do seu posicionamento político, para que a gente não mude somente a nossa cidade, o nosso estado, mas a nossa nação. Isso aí. Você acha que o Rio de Janeiro tem jeito? Tem. Tem. Você como deputado estadual? Com certeza tem. A gente precisa ter as pessoas certas nos representando, e isso começa a partir da consciência política. Você vai... É algo que você também vai ensinar as pessoas, principalmente as mulheres, que vai ser o seu foco, né, vamos dizer assim, a consciência política. Porque eu vejo, assim, a forma que eu falo sobre política, as pessoas, legal, não sabia que era assim. Você também vai fazer esse trabalho, ou você já faz esse trabalho lá no PL Mulher de Niterói? A gente faz esse trabalho, pelo menos uma vez ao mês a gente tenta fazer algum evento, e assim, é muito difícil tu convencer mulheres de saírem das suas casas para ouvirem sobre política. Então a gente precisa, por exemplo, falar algo que elas vivenciem, falar sobre saúde emocional, sobre violência doméstica. A gente fez no mês passado um evento sobre violência doméstica, falando sobre amor próprio, sobre como a nossa autoimagem reflete na dinâmica de relacionamentos que a gente se envolve. Então é uma forma da gente abordar assuntos que fazem parte da nossa vida, mostrando um pouquinho de política, de uma forma sutil, para que elas comecem a entender como é importante a gente se posicionar. Entendi. O que tem lá no PL Mulher, por exemplo, assim, principalmente em Niterói? Porque às vezes a gente vê assim, o PL Mulher Niterói, Rio, não sei o quê. O que vocês oferecem? Porque às vezes, eu sei muito bem muitas coisas que acontecem, mas as pessoas, elas não sabem o que é. São os encontros que tem mensagem. O que vocês fazem, assim? PL é um partido.
a gente defende os nossos princípios e valores, a gente defende a vida, a gente é contra a liberação das drogas, é a favor do livre mercado, tem o decálogo do PL, defesa da Constituição, defesa da família. Então, tudo que a gente faz é em cima disso. A gente faz as nossas reuniões, a gente faz conversa com mulheres. Agora a gente está querendo também fazer um curso de oratória para que elas saibam se posicionar, preparar mulheres para a política, porque nós precisamos de mulheres na política. A mulher, ela tem um olhar especial, a gente consegue se colocar uma no lugar da outra. Se a gente vai falar sobre maternidade, a gente se entende muito mais do que eu conversando com um homem, porque a gente vive isso na pele. E a mulher na política, ela consegue trazer aquele toque especial. É que nem quando tu te muda de casa, né? Tu começa a botar plantinha, retrato, decoraçãozinha. A gente faz a mesma coisa com a política. Então, nós precisamos de mulheres na política, mas mulheres para auxiliarem os homens, não é para competir. Porque a gente precisa dos homens. E se a gente ocupar esses espaços de decisões, vai ser por merecimento, não por ser mulher. Porque a gente não tá aqui para competir com os homens. Nós precisamos deles, eles são maravilhosos. É isso aí. Mas eu acho que o que eu vejo é que mulher não gosta muito de votar em mulher, né? Tu observa isso? Tu tem esse olhar assim, às vezes? Depende. Não deve ser só no meu município, que eu não Porque às posso vezes falar o a nome. mulher, ela tem aquela coisa de competição, de concorrência, né? Mas depende. Depende. É porque eu vejo assim, quando eu tô... depende. Não, que às vezes eu fico assistindo assim, igual eu tava assistindo TV Senado, né? Aí eu falei, mas gente, cadê as mulheres também? Eu sinto falta, assim. Mas é que tem também... mulheres- mas é como eu falei, tem mulheres que não se ajudam, né, amiga? Tem mulheres que elas têm que entrar ali por uma questão de merecimento. Então, é a imagem que tu vai passar, é a pauta que tu vai defender, é a tua postura, é um conjunto de coisas. Aí a gente acaba não votando, né? Tem muita feminista que fala, porque as mulheres, elas não ocupam a maioria no Congresso, não ocupam por uma questão de merecimento. As feministas que chegar com o sovaco tudo cheio de cabelo. Aí fica difícil, entendeu? Não, porque se ela se não elas raspa nem acham- as axilas, eu acho que eu vou votar nela. Vamos fazer Não o que lá? tem como. Não tem como. E aí é o cabelo daquele jeito, é skin. a roupa, umas palhetas assim que não estão em harmonia, sabe? Não se ajuda, então também não tem muito o que A fazer. skin não dá, gente. A gente não vota. Vocês estão vendo, né, mulher? Se vocês querem concorrer, melhor a skin também. Não, Ó, é que a skin da esquerda não tem As muita mudança, feministas, não. elas precisam entender o seguinte, pra se posicionar, não precisa queimar sutiã, não precisa deixar o sovaco peludo, não precisa gritar, não precisa ofender os homens. É só ser feminina. Quando tu é feminina, minha filha, tudo na tua vida flui. Inclusive relacionamentos, parte financeira, tá tudo envolvido na tua feminilidade, em tu saber manifestar ela. Você acha Então que- ser feminista só te atrapalha na vida. Você acha que, por exemplo, a feminista é porque ela, na verdade, ela é uma mulher frustrada? Com certeza, é uma questão de autoimagem. É, né? Tá frustrada pra deixar E assim. aí as ela não coisas. tá legal com ela mesma, ela precisa colocar a culpa no lado de fora, quando na verdade a responsabilidade é dela. Ela tem um sério problema com crenças de identidade, com autorresponsabilidade, precisa de um trabalho aqui, emocional. Isso, gente, trabalho emocional. É mês de setembro, né? Tentar fazer uns projetos pra elas, né? Pra poder ajudá-la, né? Bem que eu acho que às vezes não tem mais jeito, não. Tem situações que realmente não tem como reverter. É. Acho que não ajuda. Não, mas acho que quer cuidar da saúde mental de vocês, tá? Eu acho que vocês merecem, sim. Não, e agora é um mês importante, inclusive a gente vai fazer um evento do PL Mulher, que é o Setembro Amarelo, que é o mês de combate e prevenção ao suicídio, que é um assunto que as pessoas não falam muito, são muitos casos que acontecem, mas não são divulgados. Então a gente precisa falar de saúde mental também. É, a saúde mental precisa, né? A gente tá ruim, né? Tá ruim, a situação tá crítica mesmo, concordo com você. Não, mas vocês vão fazer um evento qual dia? Já avisa, gente, já vai ficar aqui, ó. Que dia é quinta-feira? Dia 11 de setembro, quinta-feira, às 19 horas, na Câmara Municipal de Niterói. Aí teremos Todos o quê? convidados. Teremos o quê? Psicóloga, coisa assim? Vai ter um especialista em suicídio. Como é que se chama? Psicólogo suicidólogo. Suicidólogo. Gente. Vai ter pastor, convidados especiais. Vocês têm que ir para ver o que vai estar esperando todos vocês lá. É um assunto muito importante, porque hoje na nossa vida, o que rege os resultados que a gente tem é a nossa saúde emocional. Se tu não tá bem emocionalmente, tu não consegue ser uma boa mãe, uma boa esposa, tu não consegue ser boa no teu trabalho. Então a gente precisa aprender a controlar os nossos pensamentos para que a gente não fique se identificando com coisas que nos puxam para baixo. Olha, viu, gente? Já aprenderam aí, ó, em um dia só, né? Adorei! Não, gente, que é uma conversa, né? Pra gente poder... Você sempre foi assim, essa pessoa zen, centradinha, assim, ou não? Para começar, não sou muito zen, entendeu? Eu tento ser uma pessoa equilibrada, mas depois da pandemia, eu acho que a pandemia ela veio realmente para fazer tu te conectar contigo mesma.
E eu comecei a entender que muitas frustrações que eu tinha na minha vida eram em função dos pensamentos que eu alimentava ao longo do meu dia, das crenças que eu formei na minha infância. E no momento que eu assumo a responsabilidade por isso, eu sei que eu sou a única pessoa que eu posso mudar os resultados que eu tenho. A culpa não é do meu pai, da minha mãe, não é do governo, não é do meu marido, é sempre sobre mim. Então, quando eu assumo as rédeas da minha vida e eu assumo a responsabilidade por tudo que me acontece, eu começo a fazer um trabalho interno para cada dia ser 1% melhor, sabe? Hoje eu sou 1% melhor, amanhã eu sou 1% melhor. Eu não perco tempo com distrações. Eu tô sempre tentando me focar no que realmente vai me tornar uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor. Então é um processo de mentalidade. Não tem como mudar o lado de fora se tu não mudar o lado de dentro. Gente, arrasou, tá vendo, né? Gostei. Como é que é ser esposa do deputado federal Carlos Jordi? Eu acho que é ser como qualquer esposa de qualquer outra pessoa. Ah, de graça, menina, é muito problema. Tu para! Todo dia política na tua cabeça, vai falar pra mim que é normal isso? Olha, suga. não. Faz de graça, menina. É que eu tenho um marido que ele é muito debochado. Então, tá, assim, então eu ele entendi. consegue tornar as coisas mais leves. Ele chega em casa, a gente fala um pouco de política, mas ele tá sempre priorizando eu e a minha filha, sabe? Então, ele chega de Brasília, ele quer ficar com a gente, quer dar carinho. Ele é aquele pai que se senta no chão, fica brincando com a nossa filhinha, quer participar de tudo. A gente sai pra correr juntos, assiste série, é uma vida normal, gente. Uma vida normal. É mesmo? Claro que ele tem o trabalho dele, tem os desafios, mas ele estuda também essa questão de mentalidade comigo, de não julgar o outro, não sentir raiva, saber que cada pessoa está no seu nível de consciência, saber liberar o perdão para as pessoas. E isso é fundamental para que a gente se mantenha equilibrado, principalmente nesse meio. Gostei. Mas ele é o amor da minha vida, gente. Não vivo sem ele. Não. Arrasou, teve declaração, Carlos Jordi. Quero declaração assim também quando você vem aqui. É, também quero. Né? Isso aí, porque senão você pega ele. Mas assim, por exemplo, quando você lê uns comentários, porque às vezes eu leio, né? Eu não sou de ler os comentários que as pessoas fazem, né? Principalmente os haters, né? Que a gente não gosta. Mas meu marido é, né? Ele ri, ele não leva pro coração. Mas você, assim, quando você lê uns comentários lá nos vídeos do seu no marido... início eu xingava todo mundo. Aí... No início xingava todo mundo, não tinha maturidade pra isso, mas é algo que tu vai O aprendendo. espiritual dela desceu! Mas é algo que tu vai entendendo que é sobre a pessoa. Não tem como agradar todo mundo, nem Jesus agradou todo mundo. Tem gente que vai lá, fala coisas do meu marido que não são verdadeiras. E isso sempre é sobre a pessoa. Quando a pessoa ela fala algo pra te machucar, pra te agredir, ela tá falando sobre ela. Tu precisa ter a tua autoimagem muito fortalecida pra saber quem tu é, pra saber pra que Deus te trouxe aqui na Terra. Reafirmar quais são as tuas qualidades, as coisas boas que tu faz. E não deixar isso te abalar. Por exemplo, assim, olha aí, ó, Jordi, só da sua vida agora, viu, minha filha? Assim, nós temos no futebol a armaria chuteira. Na política a gente tem armaria ou não? Ai, sempre tem, né? Mas eu não sei o que tem acontecido ultimamente com meu marido, que ele tem atraído muita senhorinha, assim, pra perto, sabe? Ele é o terror das velhinhas, gente. Jordi, mas se fosse milionária, já nos 90, assim, não é uns probleminha, não, umas heranças. Sabe o que eu percebo? Quando tu tem um casamento... Tem como ficar muito sério, gente. Não, tipo nas heranças, né? Não, mas falando sério, olha só. Quando tu tem um casamento muito consolidado, tu passa essa imagem pras pessoas. É uma questão até de vibração. Então, não tem homem que vem mexer comigo. Tipo assim, vamos lá, de 1000 comentários, é algum cara dando em cima de mim. E a mesma coisa acontece com ele. Porque o nosso casamento, ele é tão fechado e a gente é tão unido que as pessoas, ele não abre espaço pra isso. Eu não abro espaço pra isso. Então, não tem espaço para as pessoas fazerem qualquer tipo de comentário, entendeu? Gente, porque ultimamente eles só querem também só botar aqueles comentários negativos, né? Porque as frustradas, né? O dia todo, né? Sempre tem. As outras estão malhando, né? Tem gente que fica inventando coisa, tem gente que fica vendo defeito, mas enfim, é sempre sobre a pessoa. Já inventaram alguma coisa que você falou assim, eu vou processar essa peste? Olha, da Sofia, aí não é inventar, né? A gente sofreu muita ameaça depois da campanha, ameaçaram minha filha. Eita. As pessoas mandando mensagem, hoje a gente só anda com segurança. E assim, me ameaçar, falar coisa pra mim, beleza, não dou importância mesmo, sabe? Mas quando vieram falar da minha filha, aí eu meti processo em todo mundo, deixei o lado espiritual de lado, falei um monte de coisa, baixei o nível, entendeu? Porque tem muita gente ruim.
Tem gente que confunde as coisas, sabe? Por exemplo, eu sou de direita, mas eu não tô brigando nenhum esquerdista ser de direita. É que, na minha opinião, e na da grande maioria das pessoas hoje, tu ser esquerdista é tu ser conivente com toda essa tirania que acontece no nosso país. Mas eles confundem muitas coisas. Então, começaram a ameaçar minha filha, falaram um monte de coisa. Pra mim, aquilo, eu não dou espaço pra isso. Não é porque eu tô no Instagram, porque as pessoas podem falar que elas têm o direito de falar o que quiserem. A gente tem que saber botar limite. Frear a energia das pessoas. Frear a energia. Qual a sua, assim, você tá vendo a energia e tal, mas qual a tua religião? Você tem uma religião? Eu não tenho religião, eu sou cristã. Sou cristã, eu sigo os ensinamentos de Jesus, acredito em Deus. Quando eu quero me proteger, eu abro a Bíblia, faço os salmos, mas eu não... Se eu te falasse, eu sou evangélica, não. Fiz a primeira catequese, fiz a primeira comunhão, fui muito em igreja, mas hoje eu tenho a minha espiritualidade, o meu momento de intimidade com Deus. Viu, gente? Aí todo mundo, sai de direita evangélica. Não, gente. É tu ser cristã. É você ser cristã, você ter os seus princípios. É isso que eu sempre falo pro pessoal. Eu falo, gente, é ter princípios. Eu sou evangélica, só sou doida. E tá Às vezes tudo bem. fala, né? Tá tudo bem, né? Já tentei ser católica, mas não deu não, porque eu tava questionando muito. A evangélica também questiona, né? Por isso que os pastores não aguentam muito, não. Mas a gente aguenta sim. Mas Jesus, quando a gente chegar lá, né? Por isso que eu vi quando... liberaram, não sei se o seu WhatsApp é assim, claro que é isso. Mas quando liberaram alguns áudios aí do pastor Silas, por exemplo, vou dar um exemplo assim, aí eu falei, gente, se pegaram meu celular, nem pro céu eu vou. Nem pro céu. Quando o pessoal chocado, eu falei, menina, nem pro céu. Teu celular é assim? Não, que agora eu ando preocupada, assim, sabe? Comecei a mandar minhas amigas, excluir os grupos aí, É que as pessoas acham que assim, tu ser cristão, tu ser evangélico, tu tem que ser um santo, né? Não, na verdade, todo mundo tem ali a sua personalidade, a sua forma de enxergar a vida. Por exemplo, eu te acho maravilhosa. Tu ser quem tu é, tu ter essa autenticidade, é que faz tu ser essa pessoa que os outros admiram. Não é à toa que tu tem os resultados que tu tens no teu Instagram, falando de uma forma leve, levando conteúdos. Então, assim, cada pessoa é única. E a gente vai ter o nosso jeitinho de levar a vida, algumas pessoas mais doidinhas e tá tudo certo. Mas assim, tem que ter o nosso momento de intimidade com Deus, porque é Ele que nos sustenta aqui, é Ele que faz o extraordinário nas nossas vidas, a gente tem que ter a nossa fé, sentir gratidão, porque quando tu aprende a sentir gratidão pelas coisas que não aconteceram na tua vida e pelas pequenas coisas que tu já tens, Deus, Ele vai te mandar mais e mais motivos para que tu possas agradecer. Então essa é a espiritualidade, isso é ser cristão. Aleluia! Se evangelizar agora! Não entendi o que ela falou. Aleluia! Não, tem um meme assim, Aleluia. que é aleluia. Aí tem um meme que fala assim, aleluia! Ah, tá. Eu fiquei pensando, o que ela quis dizer? Acho que eu já tava falando em línguas, né? Falando Não, em não, o línguas meme aqui. que a pessoa fala assim, aleluias, né? Aleluias! Você vai rodando a cadeira aí. Tem! Daqui me dá muita pau! Não, isso aí é linguajar que só que tá dentro da igreja tem. Daqui me dá pau, deixa quieto. Já estamos chegando ao fim. Oh, meu Deus. Viu, gente? Eu gosto disso, entendeu? Assim, às vezes eu falo ao pessoal, né? Você ter a sua espiritualidade, né? Como a gente diz. Isso, você tá bem consigo mesmo, tá? Acredita no céu É isso aí. e tá tudo certo. Seja falando em línguas ou não, é isso. Você não pode falar língua não, tá, gente? Só Aí você fala muito que Deus tá dentro da gente. Oi? Ela fala muito que Deus tá dentro da gente. Mas a gente passa, né? Eu falo que isso é você ser o verdadeiro servo, né? Porque eu falo assim, gente, se vocês pegarem para ler a Bíblia, não seria nem uma metade do que vocês assistem aí. Esses santos aí, essas coisas lindas, maravilosas, formar, não é. Não é, porque senão, né? Glória a Deus, Jesus me fez assim, porque senão eu estaria ferrada. Hein? Pra gente chegar aqui, que a gente tá acabando, gente. Como é que pode? Já se passaram esse uma hora. Gente, é muito leve, viu? Espiritualidade, tá com vocês? Ai, maravilhosa. Laís, qual o legado que você quer deixar? Porque eu sempre falo assim, na vida, a gente deixa um legado, né? Então, assim, você já pensou? Você já foi uma pessoa que sempre pensou, um dia eu quero deixar um legado, ou não? Isso começou tem pouco tempo? Fala pra gente poder... Eu sempre gostei muito de me posicionar. E eu me lembro que quando eu era advogada, eu entrava em lugares como o tribunal, eu chegava lá, eu via aqueles promotores falando no púlpito, eu pensava, um dia eu vou fazer isso também?
sabe? Defender aquelas coisas que fazem tu sentir um arrepiozinho no braço. E aí hoje eu tenho certeza de que o meu caminho é na política, é protegendo as nossas crianças, é fazendo grandes coisas, porque no final das contas o propósito de todo mundo na Terra é gerar valor na vida do outro. Seja de qual forma for, tu pode gerar valor sendo mãe dentro de casa, usando o teu tempo só para cuidar da casa e dos teus filhos. E tá tudo bem, se tu gerar valor, tu tá cumprindo o teu propósito. Mas eu quero, através da política, transformar as pessoas, proteger as crianças, botar pedófilo por pedófilo atrás das grades, porque eles têm uma rede muito grande, muito organizada. A gente precisa ir atrás desses criminosos e proteger as nossas crianças. Fazer o que for possível para criar essa identidade. Se você pudesse deixar um conselho para uma mãe, por exemplo, que acabou de descobrir que a filha, o filho, né, passou por um abuso, por exemplo, ou um outro conselho também seria para os pais, assim, investiguem. Fala pra gente qual conselho que você daria para essas mães. Primeiro, para não se culpar, a gente sempre dá o nosso melhor como mãe. Qualquer coisa que acontece de errado, a gente tem essa mania de se culpar, de achar que não está sendo uma boa mãe. E, na verdade, a gente sempre dá o nosso melhor. Então, deixa a culpa de lado. Não importa o que aconteceu. O que importa é o que a gente faz com aquilo que acontece. Nada na nossa vida acontece sem autorização de Deus. Se Ele permite com que coisas ruins aconteçam, por mais que a gente não entenda lá na frente, sempre faz sentido, sempre existem ensinamentos e é pra gente se tornar aquela pessoa que a gente pediu para ser. E hoje, o conselho que eu trago para vocês que são pais estejam mais presentes na vida dos seus filhos. E eu não digo para vocês ficarem 24 horas por dia colados neles, mas se tu só tens 15 minutos para ficar com o teu filho, fica 15 minutos 100% presente, olhando no olho, falando palavras de validação, que tu ama muito teu filho, que ele é valioso, que ele é digno e merecedor de ser amado, que ele é inteligente, porque são essas palavras que vão formar as crianças dele, que vão determinar o caráter e o valor que ele vai ter lá na frente. Maravilhoso! E a gente vai finalizar o podcast com a Laís deixando uma mensagem para o povo brasileiro. Depois dessa mensagem, ó, a gente finaliza, viu? Deixa a mensagem, Laís, para o povo brasileiro. A mensagem que eu deixo para o povo brasileiro é: não desistam. Nossa nação é linda, a gente precisa continuar fortalecendo esse patriotismo, precisamos nos posicionar politicamente, não deixar a desmotivação e a raiva nos paralisar, porque, como eu falei, nada acontece sem autorização de Deus. E se Ele está permitindo que esse governo ímpio ele esteja presente nas nossas vidas hoje, é para que as pessoas reconheçam o que é um governo justo e mudem o seu posicionamento para que a gente possa resgatar a nossa nação.